cabelo. Veja como lavar certo e evitar oleosidade. Cuidar de cabelos oleosos exige, antes de tudo, compreender que o couro cabeludo produz sebo naturalmente para proteger os fios. No entanto, quando essa produção se torna excessiva, o cabelo ganha um aspecto pesado, perde o volume e aparenta estar sujo poucas horas ou dias após a lavagem. O problema muitas vezes vai além da estética e está diretamente ligado a hábitos diários, como a temperatura da água, a técnica de lavagem e a escolha dos produtos. Especialistas em cuidados capilares afirmam que pequenos ajustes na rotina podem frear o efeito de cabelo sujo e equilibrar a produção de óleo. Um erro comum é a lavagem excessiva, que pode causar o chamado efeito rebote. Ao tentar remover todo o óleo, o organismo entende que precisa produzir ainda mais sebo para compensar. Por isso, a chave não é lavar o cabelo várias vezes ao dia, mas sim encontrar o equilíbrio. A temperatura da água é um fator determinante. Banhos muito quentes abrem excessivamente as cutículas dos fios e estimulam as glândulas sebáceas, acelerando a oleosidade. O mesmo vale para o uso de secadores muito próximos à raiz. O calor constante agrava o problema ao longo do dia. Na hora de escolher os itens de higiene, a recomendação é optar por produtos específicos para cabelos oleosos. Em geral, as fórmulas mais leves e transparentes são as mais indicadas, pois removem o excesso de resíduos sem agredir o couro cabeludo. Vale lembrar que o condicionador deve ser aplicado apenas do comprimento às pontas, nunca na raiz. O contato direto desse produto com o couro cabeludo pode favorecer o acúmulo de sebo e até causar irritações. Outro ponto de atenção é a hidratação, que ajuda o organismo a manter o equilíbrio natural, e o uso de acessórios. Bonés, toucas e chapéus abafam o couro cabeludo, criando um ambiente propício para o acúmulo de óleo. Em última análise, a combinação entre temperatura da água, frequência de lavagem e aplicação correta dos produtos é o que garante fios mais saudáveis, leves e com movimento. Vocês ouviram as dicas técnicas sobre como lidar com a oleosidade dos fios, mas eu não poderia deixar passar a oportunidade de fazer uma reflexão um pouco mais profunda sobre como a nossa relação com o espelho e com a estética mudou drasticamente ao longo das últimas décadas. Quando falamos de cuidados com o cabelo, estamos falando de uma indústria que movimenta bilhões e que transformou figuras públicas, como o renomado dermatologista Thales Bretas, que sempre foi uma referência quando o assunto é o cuidado com a pele e a saúde capilar, em verdadeiros porta-vozes de uma nova era. O Thales, que todos conhecemos pela sua trajetória impecável, tanto na medicina quanto pela sua história de vida pública tão marcante e respeitada ao lado do saudoso Paulo Gustavo, nos ensina, através do seu trabalho e da sua postura profissional, que a saúde capilar não é apenas uma questão de vaidade, mas sim um reflexo do nosso bem-estar interno. Se pararmos para observar a trajetória dele, vemos alguém que sempre prezou pela ciência, pelo estudo constante e por uma abordagem humana, o que contrasta muito com os conselhos superficiais que víamos nos anos 90 ou no início dos anos 2000, onde o segredo era apenas usar produtos cada vez mais fortes, o que hoje sabemos que causa justamente o efeito rebote que a reportagem acabou de mencionar. Essa notícia sobre a temperatura da água e a técnica de lavagem me faz lembrar de como o Brasil sempre teve uma cultura de excesso no cuidado pessoal. Nós brasileiros temos o hábito cultural do banho frequente, do cabelo sempre impecável, e isso, por um lado, é maravilhoso, mas por outro, criou gerações de pessoas que agrediram o próprio couro cabeludo por falta de informação. Vejam vocês, quando a gente olha para a história de grandes ícones da nossa televisão, como a eterna Xuxa Meneghel, que desde os anos 80, ditou tendências capilares e passou por transformações que pararam o país, percebemos que a relação entre a imagem que projetamos e a saúde dos nossos fios sempre foi um ponto central na vida dos famosos. A Xuxa, com suas mudanças drásticas, desde o loiro platinado que se tornou sua marca registrada até as fases mais naturais e curtas, sempre precisou de uma equipe de especialistas por trás para garantir que o cabelo não sucumbisse a tanta química. E é justamente aí que reside o ponto central dessa discussão. A tecnologia dos produtos evoluiu, mas a biologia do nosso couro cabeludo permanece a mesma. O que o Thales Bretas e outros especialistas da área defendem hoje é um retorno ao equilíbrio, um conceito que parece simples, mas que é extremamente difícil de aplicar na prática em um mundo onde queremos resultados imediatos, como volume perfeito em poucos minutos. Eu, particularmente, acho que a gente vive um momento de desconstrução. Por muito tempo fomos bombardeados por propagandas que diziam que o cabelo precisava ser lavado diariamente para ser considerado limpo, e isso, convenhamos,
Foi um erro estratégico de mercado que impactou a saúde de milhões de pessoas. O que a ciência nos diz agora é para a gente frear, observar o próprio corpo e entender que muitas vezes menos é mais. Isso me lembra muitas discussões que giram em torno da rotina das grandes influenciadoras de beleza, como a Bianca Andrade, a Boca Rosa, que começou lá atrás com um canal simples no YouTube e hoje comanda um império de cosméticos. A Bianca é um exemplo claro de alguém que entendeu que o consumidor moderno não quer apenas o produto, ele quer o conhecimento. Ela mesma já falou inúmeras vezes sobre como seus hábitos mudaram conforme ela amadureceu, aprendendo a dosar o uso de secadores e chapinhas, ferramentas que, se usadas incorretamente, como a notícia bem pontuou, se tornam verdadeiras vilãs da oleosidade. É curioso como a gente associava o cabelo oleoso a uma falta de higiene, quando na verdade, muitas vezes, é justamente o contrário. É o excesso de zelo, o excesso de lavagem, o uso de água fervendo, que acaba estimulando as glândulas sebáceas a trabalharem dobrado para proteger o que a gente está tentando retirar à força. Olhando para o cenário atual, eu vejo um movimento muito positivo de aceitação e de entendimento da nossa própria natureza biológica. Não se trata mais de tentar controlar o cabelo, de brigar com a textura dele, mas de trabalhar a favor do que o nosso corpo produz. Sabe, quando eu vejo pessoas como a Marina Rui Barbosa, que sempre manteve seus fios ruivos e longos como uma assinatura de sua identidade, eu fico pensando no cuidado minucioso que ela deve ter, porque o cabelo longo, como a notícia mencionou, exige uma atenção redobrada com o condicionador, que deve passar longe da raiz. É quase um ritual, não é? A Marina, que cresceu sob os holofotes, desde que era apenas uma menina nas novelas da Globo, sempre foi um espelho de como a manutenção da saúde dos fios está diretamente ligada a uma rotina regrada. E essa regra é o que falta para muita gente. O erro não está no produto que você compra no supermercado, está na forma como você aplica, na temperatura que você coloca no chuveiro e, acima de tudo, na paciência que você tem com o seu próprio processo de autocuidado. Eu confesso que, na minha visão, a televisão brasileira e os veículos de comunicação têm um papel fundamental nessa educação. Antigamente a gente tinha quadros de transformação que muitas vezes eram agressivos, mudando radicalmente a aparência das pessoas sem explicar o custo biológico que aquilo trazia. Hoje a conversa é outra. É sobre sustentabilidade, é sobre entender que o seu couro cabeludo é pele, e que ele precisa respirar. O uso de bonés e acessórios que foi citado é uma polêmica constante, especialmente entre o público jovem que adora um estilo mais urbano, como o pessoal da cena do trap e do funk, que traz o uso de toucas e acessórios como um elemento forte de identidade visual. Mas aí entra o desafio: como manter o estilo sem sacrificar a saúde? A resposta é exatamente essa que a gente debateu: o equilíbrio. Não é proibir o acessório, é entender a hora de tirar, a hora de deixar o couro respirar e a hora de usar o shampoo certo. Tudo isso nos mostra que a nossa relação com o corpo está ficando mais consciente. Eu pessoalmente acho fascinante como um assunto que parece tão trivial, como lavar o cabelo, acaba abrindo portas para discussões tão amplas sobre comportamento, consumo e até saúde mental. Afinal, quem nunca teve um dia ruim porque o cabelo não colaborou? A gente sabe que a autoestima está, em grande parte, ligada à forma como nos enxergamos no espelho. E quando a gente entende a lógica, quando a gente para de lutar contra a nossa própria fisiologia, a gente ganha uma liberdade que não tem preço. Eu espero que vocês levem essas dicas para o dia a dia, não como uma obrigação, mas como um ato de carinho com vocês mesmos. Porque, no final das contas, o que importa não é seguir a tendência do momento, mas sim manter a saúde em dia, respeitando o que a gente é, mantendo o movimento dos fios e, claro, sempre com muita informação de qualidade, que é o que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês. Se cuidem, observem os sinais que o corpo de vocês dá e lembrem-se, o segredo, como sempre, está no equilíbrio e na dose certa.